Amados irmãos, queridas irmãs, hoje, segunda-feira da 12ª semana do Tempo Comum, dia 26 de junho. Então convido toda a sua família para juntos partilharmos a Palavra de Deus que nos edifica na fé, Palavra de Deus que nos renova. Hoje temos a alegria de partilharmos, juntamente com você e com a sua família, o Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo de 1 a 5. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não julguei e não serei julgado, pois vós sereis julgado com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medido com a mesma medida com que medires. Porque observas o cisco no olho do teu irmão, e não preste atenção na trave que está no teu próprio olho? Ou como pode dizer a teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bens para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deus nos julga com a mesma medida que usamos para os outros. O rigor do nosso julgamento sobre o nosso próximo, ou seja, o cisco, mostra que desconhecemos a nossa própria fragilidade, desconhecemos a nossa condição de pecadores diante de Deus, ou seja, a trave. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, o imperativo de Jesus a respeito do julgamento do próximo reveste-se de uma profundidade imperceptível à primeira vista. Seu pressuposto é que ninguém pode ser identificado com seus atos exteriores ou com suas aparências. Dentro de cada um existe um mistério profundo, impenetrável, cujo conhecimento é reservado unicamente a Deus. É preciso respeitá-lo, sabendo que, por detrás de cada ato humano, existe uma história que nos escapa. O discípulo do reino evita qualquer tipo de julgamento, ao não ser quando é feito por amor ao próximo. Jesus nos chama a atenção para que não julguemos e nem condenemos os outros, e com isso os afastamos da comunidade. Às vezes, amados irmãos e irmãs, chegamos ao ponto de nos sentirmos melhores, nos sentirmos mais santos, mais perfeitos que os outros. Todos têm defeitos e erros que precisa ser trabalhado para que possamos viver da melhor maneira possível para agradar a Deus. Deus é justiça, mas também é misericórdia, e nos convida a sermos misericordiosos para com o nosso próximo. Serão medidos com a mesma medida com que vocês medirem. Vejamos, irmãos e irmãs, ao sermos duros no julgamento com os outros, estamos decretando assim que também seremos medidos com dureza. Mas, ao contrário, se estivermos amor e compaixão, também Deus terá de nós. Isso não significa que Deus agirá conosco com julgamento injusto, como nós fazemos com os outros, mas nós mesmos nos julgamos quando agimos assim. Portanto, é necessário, se for necessário corrigir alguém, que seja com uma correção fraterna. Muitas vezes nós ficamos inquietados e apreensivos, tentando compreender se alcançaremos assim um bom lugar perto de Deus. E como é que nós seremos julgados? No entanto, nós percebemos que não é difícil avaliarmos a nossa situação após a nossa morte. Então perceba que neste Evangelho, Jesus nos ensina a termos coerência nas nossas atitudes e no julgamento que fazemos em relação às ações dos outros. Nós seremos julgados com o mesmo julgamento com que julgamos e seremos medidos com a mesma medida com que medimos as outras pessoas. Portanto, amados irmãos e irmãs, a regra de ouro para cada um de nós é a começar
por mim, começar por nós. Tudo o que nós esperamos dos outros, precisamos também viver. Quando olhamos para o outro e logo enxergamos as suas falhas, nós inconscientemente estamos descobrindo também as nossas limitações. Por isso, o erro do outro chama tanto a nossa atenção e tem tanto peso para nós. No entanto, precisamos estar conscientes de que todos nós temos limitações, mas também temos a capacidade para grandes transformações. Desse modo, as advertências de Jesus nos servem para que olhemos menos para os defeitos dos nossos irmãos e irmãs e descobramos em nós mesmos o que precisamos, o que precisa ser transformado para o bem da edificação do reino de Deus. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, hoje eu convido a você a refletir. Como você tem medido as ações do seu próximo? Você tem meditado sobre você mesmo? Você se acha autossuficiente? Você se acha incapaz de cometer grandes pecados? O que é que você considera um grande pecado? Você tem o costume de fazer julgamento, mesmo que seja no seu interior? Como você acha que será julgado? Assim como você julga? Reflita isso no dia de hoje, caríssimos irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai para nos livrarmos de julgar o nosso semelhante de maneira severa e impiedosa, e que sejamos misericordiosos com eles, assim como Tu és misericordioso conosco. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a você, meu irmão e minha irmã, uma santa abençoada segunda-feira, e que desça sobre todos vós, sobre vocês e sobre a sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre na paz de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.